Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Mateus capítulo 2. Versículo 1. Está escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eu quero que você levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Peça em oração para que o Senhor hoje, por meio desta palavra, venha encher o teu coração de fé e venha santificar ainda mais a tua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo e verdadeiro, santo e soberano, a tua palavra será, meu Deus, agora proclamada, e eu peço que o Senhor fale a cada vida, fale a cada coração. Eu peço que o teu poder venha operar no decorrer de toda esta ministração e que seja, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem, eu deixo a seguinte pergunta: crente ou adorador? Não precisa responder. É apenas o tema da mensagem de hoje: crente ou adorador? Amados irmãos, quando eu leio a Bíblia Sagrada, e principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo muitas pessoas vindo a Jesus Cristo, muitas pessoas se dirigindo à pessoa de Jesus Cristo. Porém, eu percebo que essas pessoas que se dirigem a Jesus Cristo vão para pedir algo ao Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher que estava com a hemorragia, ela foi até Jesus Cristo. Ela se esforçou muito para chegar em Jesus Cristo, mas ela foi porque ela queria ser curada daquela hemorragia. Nós vemos outras pessoas, como por exemplo, um homem cujo filho estava completamente possesso. Em uma hora o filho caía na água, em outra hora o filho caía no fogo, mas eram os demônios que lançavam aquele jovem no fogo, na água. E este pai, vendo seu filho nessas condições, ele decide a ir a Jesus Cristo. Ele vai a Jesus Cristo, ele leva o seu filho a Jesus Cristo, mas ele vai porque ele quer ver o seu filho livre daquele mal que o atormentava. E nós vemos muitas outras passagens na Bíblia que mostram pessoas se dirigindo a Jesus Cristo. Certa vez um jovem que era rico, que era muito poderoso no que diz respeito ao financeiro, e aí ele foi até Jesus Cristo, ele decidiu ir até Jesus Cristo, mas ele foi por quê? Porque ele teve um interesse em saber o que deveria fazer para herdar a salvação, a vida eterna. Então esse desejo de entender o que deveria ser feito para ser salvo foi que fez ele ir a Jesus Cristo. Então nós vemos isto nos 4 evangelhos acontecendo com frequência. Pessoas que se esforçam para chegar em Jesus, pessoas que vão até Jesus Cristo, mas com o objetivo de receber algo, de alcançar algo, de obter alguma dádiva da parte do Senhor. Mas quando eu leio esse texto, quando eu observo esse texto,
o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, eu vejo algo diferente. Eu vejo 3 homens, 3 magos, que vão até Jesus Cristo. E eles andam um percurso muito grande. E eles correm risco de morte, de assaltos, eles fazem uma viagem desconfortável, mas eles estão decididos a ir até Jesus Cristo, e eles vão perguntando: vocês não viram aqui uma estrela? Vocês não viram passar aqui uma esteira, como se fosse um meteoro? Porque é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, e eu estou à procura dele, e nós temos que chegar até ele. E esses homens se esforçam muito, mas eles chegam à pessoa de Jesus Cristo. E eles não chegam para pedir nada. Eles não chegam à pessoa de Jesus Cristo no intuito de receber um milagre, com o objetivo de alcançar uma bênção material. Eles chegam à pessoa de Jesus Cristo simplesmente para adorar. Para adorar. Que coisa tremenda! É o que nós lemos no versículo de número 2, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Adorá-lo. Escuta só, presta bem atenção que eu vou te dizer. Raramente nós vemos isto acontecendo nos dias de hoje. Não é diferente do que eu falei, não é diferente do que nós vemos acontecer nos evangelhos. Hoje o homem, ele se esforça sim, ele vai até a pessoa de Jesus Cristo, mas ele vai no intuito de receber alguma coisa. O homem, ele hoje, até que vence alguns obstáculos, superam algumas barreiras para chegar à pessoa de Jesus Cristo, mas ele faz isso por quê? Porque ele está interessado em receber algo da parte do Senhor. Ei, não é diferente daquela época. Hoje pouquíssimas pessoas vêm a Jesus Cristo para entregar. A grande maioria vem para receber. É ou não é assim? A grande maioria vem à pessoa de Jesus Cristo para receber e não para entregar. Eu não estou dizendo que é pecado você está precisando de cura, vir a pessoa de Jesus Cristo para alcançar a cura. Não, não é pecado, porque Jesus cura. Você está vendo o seu casamento destruído, você vem a pessoa de Jesus Cristo para restaurar o teu casamento. Não é pecado, Jesus realmente restaura o casamento. Você está desempregado, endividado, e você vem até a pessoa de Jesus Cristo para pedir uma providência financeira. Não, não é pecado. Jesus realmente, ele traz a sua providência. Só que o Senhor Jesus está à procura daqueles que vêm para adorar. Para adorar. Ele não precisa procurar os que vêm para alcançar um milagre, porque são muitos. Mas os que vêm para adorar, ele está à procura, porque são poucos, pouquíssimos. E nós temos que aprender a vir a Jesus Cristo para adorar. Nós temos que aprender a ser adoradores, e não apenas crente, e não apenas cristãos. Nós temos que ser adoradores, porque o Senhor, ele procura os adoradores. E se ele procura, se a sua palavra diz que ele procura, é porque não tem muitos. O Senhor quer que o seu povo não o veja apenas como um que soluciona problemas, como um que supre as necessidades, como um que cura as enfermidades, como um que repreende o opressor. Não, o Senhor quer que venhamos enxergar a Ele como o
Filho de Deus, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado. O Senhor, Ele não quer que venhamos a estar aos seus pés pelo que Ele tem a nos dar, pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele já nos deu, pelo que Ele já fez por nós. Ele deu, meu irmão, escuta bem, Ele deu seu sangue naquela cruz, Ele deu a sua vida naquela cruz por nós. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos resgatou do mundão perdido. Ele fez, então nós vamos adorá-lo pelo que Ele fez, nós vamos adorá-lo pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem a fazer ou possa fazer. Nós vamos realmente descer na sua presença como adoradores, irmãos, como adoradores, como adoradores. Você já experimentou dobrar o teu joelho para falar com Deus e tentar não dirigir uma petição a Ele? Você já tentou dobrar o teu joelho para orar e não pedir nada a Ele na tua oração? É difícil fazer isso, sim ou não? Geralmente, antes dos joelhos se dobrarem, nós já estamos pedindo. É difícil. Mas esses homens aqui, nós não vemos eles pedirem nada. Nós não vemos eles pedirem nada. Eles andaram quilômetros, correram risco, andaram em lugares difíceis, perigosos, e eles chegaram a Jesus e eles não pediram nada. Muito pelo contrário, quando eles chegam a Jesus, eles entregam. E o que eles entregam? Veja, capítulo 2 e versículo 11. Mateus capítulo 2 e versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Eles fizeram o que, irmãos? Adoraram. E abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles chegaram e sabiam que estavam diante do Filho de Deus. Eles sabiam que estavam diante do Todo-Poderoso. Eles poderiam ter aproveitado a situação. Opa, nós estamos diante do Filho de Deus, então já vamos começar a fazer a nossa lista aqui, vamos dirigir a Ele as nossas petições. Não, eles não fizeram nenhuma petição, eles apenas adoraram. Eles não pediram, eles apenas entregaram ouro, incenso e mirra. E isso é interessante porque a adoração não se resumiu em palavras. A adoração deles não se resumiu em palavras. Eles não apenas entregaram ao Senhor algumas palavras: eu te amo, Deus, eu te adoro, Pai. Não, a adoração deles não foi apenas de lábios, não foi apenas de palavras. Eles adoraram apresentando presentes, e presentes valiosos. Ouro, o metal mais precioso que já existiu até hoje. Incenso, mirra, na época a fragrância mais cara que existia. Eles entregaram tudo ao Senhor em forma de adoração. Você lembra como era na antiguidade? Começando lá do início, Abel sentiu vontade de adorar o Senhor. O que é que ele fez? Ele pegou um dos animais que ele criava, e o mais lindo, o mais forte, o mais gordo, o mais bonito, e sacrificou ao Senhor. Quando Noé saiu da arca, ele constrói um altar, e ali ele vai também fazer sacrifícios ao Senhor.
Quantas vezes nós vemos Davi diante dos seus adversários, indo lá diante do Senhor para adorar, fazendo altares e oferecendo sacrifícios ao Senhor. Nós vemos isto acontecendo na antiguidade, porque quando os homens de Deus queriam adorar ao Senhor, eles não abriam apenas a boca para dizer: eu te amo, Deus, eu te adoro, Pai, eu te louvo. Não, eles ofereciam o melhor que tinham, eles ofertavam o melhor que tinham. Ei, isso é algo que agrada ao nosso Deus, sempre agradou e sempre vai agradar, e é isso que hoje o Senhor está à procura. Ele quer que o seu povo adore. Pastor, eu não tenho ouro. Você não tem ouro, mas você tem oferta. Pastor, eu não tenho oferta. Você não tem oferta, mas você tem incenso, que é a tua oração. Pastor, eu não tenho incenso, mas você tem mirra, que é o teu louvor sincero. Ei, de alguma forma você tem como adorar o Senhor, irmão. De alguma forma nós temos como adorar, e Ele está à procura disso. Não vamos permitir que nos tornemos em crentes. Não vamos permitir ser crentes. Vamos ser adoradores. Vamos ser adoradores. Não vamos apenas pedir, vamos entregar. Não vamos apenas fazer uma lista do que necessitamos entregarmos nas mãos do Senhor, mas vamos nos prostrar diante dEle para exaltá-lo, para glorificá-lo. O Senhor se agrada quando o seu povo o adora. O Senhor se agrada quando o seu povo se quebranta na sua presença em adoração. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas muitas vezes eu coloco ali o celular com um louvorzinho de adoração, ou apenas um fundo de oração, e eu começo a falar com Deus, não pedindo nada, mas apenas glorificando, apresentando a Ele minha gratidão pelo que Ele fez na minha vida, sabe? E não demora, e eu começo a sentir a presença dEle. Não demora, e eu começo a sentir uma paz no coração. Quando o homem, ele adora ao Senhor de verdade, sem ser preciso, ninguém está incentivando, ninguém está forçando: adora, adora, adora. Não, mas quando o homem faz isso espontaneamente, ele recebe uma unção imediata. Deus o visita imediatamente, porque se há uma coisa que Deus tem prazer, é de ver o homem adorando a Ele, irmãos. E eu quero dizer aos meus irmãos que muitos de nós não entendemos isto, mas os seres angelicais entendem muito bem. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia nos mostra que enquanto nós estamos de joelhos pedindo carro, pedindo casa, pedindo emprego, pedindo restauração de casamento, pedindo cura, os anjos estão diante dele, do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto nós estamos dirigindo as nossas petições, os anjos estão adorando a Ele. Que coisa tremenda! Quando o homem entende esse mistério e torna-se um verdadeiro adorador, ele não tem falta de nada. Ele não tem falta de nada. Davi estava lá no aprisco. Era um perigo muito grande, porque Davi estava em um campo distante, afastado, e cuidando de ovelhas. Quantos animais ferozes queriam tragar aquelas ovelhas? Você sabe muito bem que veio um urso para tragar a ovelha, veio leão para tragar a ovelha. Davi, ele corria um risco muito grande. E o que Davi tinha? Davi tinha uma metralhadora, Davi tinha uma espada para se defender. Não, Davi tinha uma harpa.
e com ela ele adorava. Ele ficava sentado, creio eu, em uma rocha, olhando as ovelhas e tangindo a sua harpa e compondo hinos e adorando ao Senhor. E quando vinha o leão, Davi, ele se levantava e o Espírito Santo se apoderava dele e o fazia vencer com as próprias mãos. E quando vinha um urso, Davi se levantava e o Espírito Santo se apoderava dele e o fazia vencer com as próprias mãos. Aquele que adora, aquele que é adorador, esse não tem falta de nada, porque o Senhor o guarda, o Senhor o protege, o Senhor é presente na sua vida, o Senhor lhe faz triunfar na terra, irmãos. Aleluias! Procura na Bíblia qual foi o rei que melhor reinou em Israel. Procura na Bíblia o rei que mais fez hinos ao Deus de Israel. Procura na Bíblia qual foi o rei que mais teve intimidade com Deus. Foi justamente o que mais o adorava, Davi. Foi o que mais o adorava. Quando o homem entende esse mistério, ele deixa de ser um pedinte e passa a ser um adorador. Quando o homem entende esse mistério, ele não perde muito tempo pedindo, ele adora mais do que o que pede. Porque quando o homem é um adorador, Deus tem um zelo maior com a sua vida. Deus tem um cuidado maior com a sua vida. Deus está mais presente na sua vida. E é por isso que os anjos fazem isso dia e noite, noite e dia. Eu quero que você venha comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Que nós possamos seguir este exemplo. Exemplo no céu dos anjos e exemplo na terra daqueles três magos. Isaías capítulo 6 e versículo 2 está escrito assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você vê que os anjos, eles fazem isto, eles adoram continuamente, eles estão voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Continuamente eles estão adorando. Este é um exemplo a ser seguido por nós. Exemplo lá nos céus e exemplo na terra. Os 3 magos, voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 2 e versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Aleluia. É isto, amados irmãos, que a igreja necessita fazer. A igreja tem perdido esta essência, a igreja tem deixado de adorar, e eu até que compreendo. Sabe por quê, irmãos? Porque o que se ouve hoje nos púlpitos é a seguinte palavra: pede, porque Ele é Deus e Ele vai te dar, Ele vai te exaltar, te colocar por cabeça. Pede ao Senhor, porque Ele vai fazer, porque Ele tem compromisso com aqueles que pedem, com aqueles que clamam. Eu sei, isso é verdade, só que se nós ensinarmos o povo de Deus apenas dessa forma, então nós vamos formar uma geração de crentes interesseiros que só se chega ao Senhor, se prostra diante do Senhor
pelo que Ele tem a dar, pelo que Ele pode fazer. E não tem que ser assim. O nosso Deus não é gênio da lâmpada, nem Papai Noel. O nosso Deus não é servo nem empregado de ninguém. O nosso Deus tem o ouro nas mãos, pois é dono do ouro, da prata. Ele tem todo o poder consigo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele não tem a obrigação de estar distribuindo, entregando, dando. Ele faz isso porque Ele nos ama. Mas Ele, o nosso Deus, Ele quer a nossa adoração, Ele quer o nosso louvor. Ele não quer apenas que cheguemos a Ele dirigindo petições, mas Ele quer que cheguemos a Ele para o abraçar, para o beijar, para o bendizer, para o adorar. Ei, você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem. Você tem prazer de ver o teu filho perto de você? Sim, claro. Você tem prazer de ver o teu filho te pedindo algo? Sim, claro. Isso significa que ele está na tua dependência. Mas sobretudo, você tem um prazer muito grande de ver o teu filho ao teu lado, de ver o teu filho junto de ti, sem nenhum interesse, sem pensar em receber nada das tuas mãos, mas porque te ama, porque porque te quer bem, porque Ele tem prazer de estar perto de ti. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem disso. Igualmente é o nosso Deus. Ele tem prazer que você esteja aqui, Ele tem prazer que você dirija a Ele suas petições, porque nisso se revela que você está na dependência dEle. Mas sobretudo, Ele tem prazer quando vê você adorando, quando vê você se prostrando, quando vê você bendizendo. Isso é o que o nosso Deus está procurando. Ele vê todos os dias pessoas diante dele pedindo, clamando, mas ele vê pouquíssimo pessoas diante dele adorando, bendizendo. E é isto que ele hoje fala com o seu povo, com a sua igreja. Que venhamos entender esse mistério e que venhamos realmente inclinar os nossos corações diante dele para adorá-lo, porque ele é digno de toda a adoração. Ele é digno de todo o louvor. Ele é digno. Bata no ombro de quem está ao teu lado e diz: o ano de 2024 vai ser diferente. Oh, glória! Quem já fez a sua listazinha para o ano de 2024? Porque tem pessoas que pegam o caderninho e vai notando: ó, aqui é a minha meta, esse ano é a minha meta. Isso é bom, isso é organização, isso é visão. Esse ano de 2004, essa aqui é a minha meta. Esse ano eu compro a minha casa. Esse ano aqui eu sou promovido no trabalho. Esse ano eu monto o meu negócio. Esse ano aqui eu faço aquela viagem. Esse ano eu me formo. Isso é bom, isso é meta. Só que no cabeçalho dessa lista, vamos escrever assim: como meta, esse ano eu vou chamar a atenção de Deus com a minha adoração. Esse ano eu vou me tornar mais fervoroso. Este ano eu vou me inclinar mais para Deus. Neste ano de 2024, eu me tornarei um verdadeiro adorador. Eu me prostrarei diante do meu Deus e me quebrantarei mais. Eu adorarei mais ao meu Deus. Amém. Quem está disposto a viver assim esse ano de 2024? Este ano de 2024, eu vou estar mais presente na casa de Deus. Eu vou fazer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou ter prazer em estar na casa do Senhor. Eu vou renunciar mais em prol da minha comunhão com o Senhor. Eu vou jejuar mais, entregando mais, entregando mais de mim para o Senhor. Vamos colocar isso como meta para o ano de 2024. Eu vou me organizar mais na vida espiritual. Eu vou
consertar mais os erros. Eu vou endireitar mais os meus caminhos. Eu vou honrar mais o meu Deus neste ano de 2024. Amém, pessoal? Vamos colocar isso como meta. Vamos de fato nos tornar verdadeiros adoradores. E aí nos aproximaremos mais de Deus e desfrutaremos mais de sua presença, desfrutaremos mais de sua paz, desfrutaremos mais de uma comunhão com Ele. Amém, pessoal? Só para a gente finalizar, só para encerrarmos esta ministração, eu volto a ler o versículo de número 2, Mateus capítulo 2, versículo 2, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a... o quê? Eles andaram quilômetros no lombo de um jumento, eles correram tanto risco, perigo na viagem desconfortável, mas eles fizeram tudo isso para quê? Para adorar. Não chegaram dizendo: Senhor, olha o que nós fizemos para estarmos aqui. Senhor, passamos tanto perigo, foi chuva, foi sol, poeira. Senhor, nós temos que no mínimo receber alguma coisa em troca. Não, eles não barganharam. Eles chegaram e só adoraram. Amém. Diga: eu vou. Não, mais forte: eu vou adorar mais ao meu Deus, porque Ele é digno. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.